As pessoas olhavam para a minha vida em 1988 e viam um quadro pintado com as cores da perfeição. A esposa do farmacêutico, a mãe do menino de ouro de Vale Dourado, a dona de casa cujo bolo de fubá era o assunto das tardes de domingo. Todos viam a moldura dourada, a pintura a óleo de uma família feliz, abençoada e completa, prestes a crescer com a chegada de uma nora que era um encanto de moça. O que ninguém via, o que nem mesmo eu queria admitir, era a rachadura fina que começava a percorrer a tela, a teia de aranha que denunciava a podridão por baixo da tinta fresca. Eles não imaginavam que, debaixo do meu sorriso sereno durante o café da manhã, eu estava engolindo um veneno amargo, servido em segredo pelo meu marido e pela mulher que meu único filho havia escolhido para ser sua esposa. A verdade é que a minha casa não era um lar, era um palco, e eu estava prestes a descobrir que meu papel era o da tola. Meu nome é Helena Sampaio, e hoje, aos meus 78 anos, sentada nesta varanda que abraça o barulho da cidade grande, decidi que o silêncio que me serviu de escudo por décadas virou uma armadura pesada demais. Algumas histórias precisam ser contadas não para reviver a dor, mas para que a gente se lembre da força que nem sabia que possuía, para que a gente possa olhar para as próprias cicatrizes e reconhecer o mapa da nossa própria sobrevivência. A história que vou dividir com vocês não é um conto de fadas sobre uma família perfeita. É a história crua e real de como a maior traição da minha vida se tornou o catalisador da minha maior libertação. É sobre a dor que nos rasga ao meio, mas também sobre a força que nos ensina a costurar os pedaços de volta, com uma linha mais forte do que antes. Enquanto organizo estas memórias que vêm e vão como as nuvens no céu, sinto uma curiosidade imensa. De que cantinho do mundo você está me ouvindo agora? Me conta de onde você está assistindo. Eu adoro saber até onde as minhas palavras viajam, se cruzam o mar ou se ficam aqui, pertinho, no Brasil mesmo. Quando eu vivia em Vale Dourado, meu mundo era do tamanho da praça da igreja. Hoje, falando com vocês, sinto que meu quintal se tornou o mundo inteiro, e isso me dá um conforto que vocês nem imaginam. Saber que não estou sozinha nesta varanda, que tem alguém aí do outro lado disposto a ouvir o que o meu coração guardou por tanto tempo, faz toda a diferença. É como se, juntos, a gente criasse um laço, uma teia de afeto que me encoraja a seguir em frente e contar tudo, sem esconder nenhuma vírgula. Nossa vida em Vale Dourado, naquele final dos anos 80, era tecida com os fios da rotina e da tradição. A poeira vermelha das ruas de terra grudava nos sapatos e subia mansa no ar quente das tardes, carregando o cheiro de café fresco que escapava de todas as cozinhas. O dia era ritmado pelo sino da igreja matriz, que não marcava apenas as horas, mas a vida de todos nós. A hora da missa, a hora de buscar o pão, a hora de fechar o comércio. Era um lugar onde as janelas ficavam abertas e os segredos, supostamente, trancados a 7 chaves, embora todos soubessem que as paredes tinham ouvidos e os olhares curiosos eram mais eficientes que qualquer fechadura. Eu me sentia segura naquele universo previsível, um pequeno reino onde eu conhecia cada rosto, cada história, e onde o meu papel parecia ter sido escrito em pedra, imutável e respeitado por todos. Otávio, meu marido, era a personificação da seriedade e da confiança que a cidade tanto prezava. Alto, de ombros largos e com um olhar que parecia analisar a alma da gente por trás dos óculos de aro grosso, ele era mais do que o dono da farmácia. Era um conselheiro. As pessoas não iam até ele apenas para comprar remédios, mas para buscar uma palavra de conforto ou uma opinião sensata. Sua rotina era um relógio. Saía de casa às 7, com o jornal debaixo do braço, e voltava às 6, pontualmente. Em casa, sua presença era silenciosa, mas dominante. Seu lugar na cabeceira da mesa, sua poltrona na sala, tudo era território dele. Eu via essa disciplina como uma virtude, um sinal de sua retidão. Hoje, entendo que aquele silêncio todo não era paz, era um abismo que crescia entre nós. E no centro do nosso universo,
orbitava Leonardo, nosso único filho, nosso sol particular. Ele tinha o sorriso fácil e o coração bom, um rapaz que carregava nos olhos a esperança de um futuro brilhante, longe das ruas empoeiradas de Vale Dourado. Ele estudava engenharia na capital, e cada visita sua era um evento. A casa se enchia de riso e de planos. Meu amor por ele era a força motriz da minha vida, uma dedicação que beirava o sagrado. Eu passava seus ternos, cozinhava seus pratos preferidos e ouvia seus sonhos com o coração na mão, acreditando que minha felicidade era um reflexo direto da dele. Eu me via não como Helena, mas como a mãe do Leonardo, e esse era o título mais honroso que eu poderia desejar. Mal sabia eu que o amor que eu sentia por ele me forçaria a tomar a decisão mais dolorosa da minha existência. Minha rotina era uma dança silenciosa e imutável, dentro das paredes do nosso sobrado. Acordava antes do sol para que o cheiro de pão caseiro e café passado recebesse meu marido e meu filho. A casa era o meu santuário e o meu campo de batalha. Cada móvel lustrado, cada vaso com flores frescas do meu jardim, cada peça de roupa impecavelmente passada era uma medalha de honra, uma prova do meu zelo. Eu me movia pela casa com a precisão de quem conhece cada tábua do assoalho, cada rangido da escada. Era um trabalho invisível, que só era notado se algo estivesse fora do lugar. Essa dedicação toda, que eu via como amor, era também uma forma de me anular, de preencher meus dias com tantas tarefas que não sobrava tempo para me perguntar se eu era de fato feliz. Quando Leonardo nos apresentou Letícia, eu senti meu coração transbordar. Ela era exatamente como eu havia sonhado para ele. Educada, de família tradicional, com um sorriso doce e um jeito meigo que parecia incapaz de fazer mal a uma mosca. Eu a recebi de braços abertos, não como uma estranha, mas como a filha que a vida não me deu. Em poucas semanas, ela já estava na minha cozinha, aprendendo o segredo do meu bolo de fubá, rindo das minhas histórias de infância. Eu lhe confiei minhas receitas e, sem perceber, meu afeto mais puro. Ela me chamava de minha segunda mãe, e eu acreditava. A presença dela em nossa casa era a peça final do quebra-cabeça, a certeza de que a felicidade da minha família estava, enfim, completa e assegurada para sempre. A nossa família, aos olhos da cidade, era um exemplo a ser seguido. Nos domingos, na missa, sentávamos sempre no mesmo banco, os três. E depois Letícia se juntou a nós, sempre impecáveis. Otávio, com seu terno de linho, eu, com meu vestido discreto e um colar de pérolas. Leonardo, o retrato do rapaz bem-sucedido. Eu sentia os olhares de admiração das outras mulheres. Ouvia os cochichos elogiosos quando passava na padaria. Dona Helena tem uma vida de rainha, diziam. Eu absorvia aqueles comentários como a terra seca absorve a chuva. Eles regavam a imagem que eu mesma precisava sustentar. Essa percepção pública era uma espécie de droga. Me fazia sentir importante, validada. O medo de que qualquer mancha pudesse sujar essa reputação era constante. Uma pequena paranoia que me obrigava a ser ainda mais perfeita, mais cuidadosa. A primeira nota dissonante naquela sinfonia de perfeição foi quase inaudível. Um sussurro que ignorei. Foi durante um almoço de domingo. Letícia contava às animadas sobre os convites de casamento. E eu vi o jeito como Otávio a olhava. Não era o olhar de um sogro para uma nora. Havia uma intensidade ali, uma admiração que passava do ponto, que a despia de sua inocência e a vestia com algo que me causou um arrepio. Ele disfarçou rapidamente, voltando a cortar a carne em seu prato, mas a imagem daquele olhar ficou gravada na minha mente. Eu me repreendi na mesma hora. Me chamei de tola, de ciumenta. Era o meu marido, o homem mais correto de Vale Dourado. Era a noiva do meu filho. Aquilo só podia ser coisa da minha cabeça. Nossos jantares em família se tornaram o palco principal da minha crescente inquietação. A mesa farta, a luz amena do lustre, tudo parecia o mesmo de sempre, mas algo havia mudado na dinâmica. Leonardo, cego de amor, falava sem parar dos seus planos, enquanto Otávio, que antes mal participava das conversas,
agora interagia, sempre dirigindo suas perguntas e comentários a Letícia. Ele elogiava a inteligência dela, o bom gosto dela para as flores da decoração, o vestido que ela usava. E ela respondia com um sorriso que, para mim, começava a parecer estudado, um pouco subserviente demais. Eu ficava em silêncio, observando a partida de tênis de olhares e palavras que acontecia sobre a mesa, sentindo um nó se formar na minha garganta, um nó que eu não sabia nomear. Letícia se infiltrou em nossas vidas de uma maneira tão completa que logo se tornou indispensável. Ela passava tardes inteiras comigo, com a desculpa de aprender os afazeres domésticos, mas eu sentia que ela estava, na verdade, estudando o terreno, mapeando cada canto da casa e da nossa rotina. Eu, na minha ingenuidade, abri a porta não só da minha casa, mas da minha vida. Contei a ela sobre minhas inseguranças, sobre o jeito calado de Otávio, sobre meus sonhos para Leonardo. Ela ouvia tudo com uma atenção que me cativava, balançando a cabeça, oferecendo palavras de conforto. Ela se tornou minha confidente, a depositária das minhas pequenas alegrias e tristezas. Eu lhe entreguei, de bandeja, o manual de instruções de como me destruir. Então, começaram as desculpas. Otávio, que nunca se atrasava, passou a ter reuniões importantes da associação comercial que se estendiam pela noite. Na mesma noite, Letícia me ligava dizendo que precisava resolver um problema de última hora com o buffet e que não poderia vir jantar. No começo, eu não conectei os pontos. Por que conectaria? Era impensável. Uma vez, Otávio chegou em casa com um cheiro de perfume doce, que não era o meu. Devo ter abraçado alguma cliente para dar os parabéns pelo aniversário. Ele disse, ríspido, quando perguntei. E eu me calei. A gente se acostuma a aceitar as desculpas mais esfarrapadas quando a verdade é monstruosa demais para ser encarada. Olhando para trás, vejo que as últimas semanas, antes da minha descoberta, foram a calmaria que antecede a tempestade. Havia uma tensão elétrica no ar, uma sensação de que estávamos todos andando na ponta dos pés ao redor de um segredo que só eu não conhecia. Eu me sentia exausta, mas atribuía o cansaço aos preparativos do casamento. Eu sorria, organizava, provava doces, opinava sobre arranjos, tudo no piloto automático. Meu coração, no entanto, estava em estado de alerta permanente, como um animal assustado que sente o cheiro do predador, mas não consegue vê-lo. Eu estava vivendo a cena final da minha antiga vida, e o pano estava prestes a descer de forma brutal, revelando um cenário de mentiras que eu jamais poderia ter imaginado. A verdade não explodiu como uma bomba. Ela me cortou lentamente, como um caco de vidro. Aconteceu numa terça-feira chuvosa, há 3 meses do casamento. Eu procurava um lenço no porta-luvas do carro de Otávio. Um gesto banal que eu já havia feito centenas de vezes, quando meus dedos tocaram um objeto de metal frio e familiar. Era o broche da minha avó. Uma pequena flor de ouro com uma pérola no centro, a joia que eu mesma havia colocado nas mãos de Letícia, num gesto de boas-vindas à família. O ar me faltou. O som da chuva contra o para-brisa desapareceu, e tudo que eu ouvia era o pulsar violento do meu sangue nos ouvidos. Fiquei ali, paralisada, com o broche na palma da mão, sentindo o peso do ouro e o peso esmagador da traição. Aquela pequena joia não era apenas um objeto esquecido. Era a prova material, a confissão silenciosa de tudo o que a minha intuição gritava e a minha razão se recusava a aceitar. Naquela noite, esperei Otávio se sentar em sua poltrona para ler o jornal, como sempre fazia. Aproximei-me com o coração batendo descontrolado, mas com o rosto transformado numa máscara de serenidade. Abri a mão e mostrei o broche. Isso estava no seu carro, eu disse, e minha voz saiu como um fio, surpreendentemente firme. Vi o pânico cru atravessar seus olhos por 1 milésimo de segundo, antes de ser substituído pela sua habitual fachada de autoridade inabalável. Ele ajeitou os óculos, pigarreou e respondeu sem me olhar. Ah, sim.
Letícia deve ter esquecido aí quando lhe dei uma carona outro dia, depois de uma das reuniões. A desculpa era tão fraca, tão insultuosamente transparente, que me feriu mais do que se ele tivesse confessado. Ele não se deu nem ao trabalho de inventar uma mentira convincente. Naquele instante, eu entendi que ele não apenas me traía, como também me subestimava. No dia seguinte, liguei para Letícia. Minhas mãos suavam tanto que o telefone quase escorregou. Com a voz mais casual que consegui fingir, perguntei se ela havia perdido alguma coisa, se estava sentindo falta do broche que lhe dei. Do outro lado da linha, o silêncio durou uma eternidade. Então, ouvi sua risadinha ensaiada, um som que antes me parecia doce, e agora soava como o guizo de uma cascavel. Ai, dona Helena, a senhora nem imagina. Com essa correria do casamento, ando com a cabeça nas nuvens. Devo ter perdido em algum lugar, nem reparei. Que descuido o meu. A mentira dela não batia com a mentira dele. E foi nesse desencontro de histórias, nessa tentativa patética de me enganar, que o véu da negação se rasgou por completo. A certeza doeu como uma facada, mas também me trouxe uma estranha e terrível lucidez. A partir daquele telefonema, passei a viver num inferno particular, escondido atrás das cortinas de linho da minha casa. A normalidade se tornou uma tortura. Servir o café da manhã para o meu marido, o traidor. Receber os abraços e os "eu te amo, mãe" do meu filho, o enganado. Provar os doces do casamento com a minha futura nora, a inimiga. Cada gesto de rotina era um esforço monumental. A comida não tinha sabor, o sono não vinha, e o silêncio da casa era preenchido pelos gritos que eu não podia dar. Eu me olhava no espelho e não me reconhecia. Via uma mulher pálida, com olheiras profundas e um olhar assustado, uma atriz num papel que ela odiava, forçada a sorrir e aplaudir enquanto seu mundo era sistematicamente demolido tijolo por tijolo. Mas a dor, quando é profunda demais, tem um poder estranho de se transformar. Depois de dias chorando em silêncio no banheiro, com o chuveiro ligado para abafar o som, algo dentro de mim mudou. A tristeza deu lugar a uma fúria fria, cortante e calculista. O amor que eu sentia por Otávio, construído ao longo de mais de 20 anos, se desfez em pó, revelando um completo estranho. A imagem da doce Letícia se metamorfoseou na de um monstro dissimulado. Eu percebi que não podia me dar ao luxo de desmoronar. Se eu caísse, arrastaria meu filho comigo. A mulher dócil e dedicada que todos conheciam começou a morrer, e em seu lugar nasceu uma estrategista, uma leoa ferida, que em vez de lamber as próprias feridas, começava a afiar as garras para proteger sua cria. Meu dilema era o mais cruel que uma mãe pode enfrentar. Se eu contasse a verdade a Leonardo, eu destruiria não apenas o seu noivado, mas a imagem sagrada que ele tinha do pai. Eu o humilharia diante da cidade inteira. O transformaria no corno de Vale Dourado, uma marca que ele carregaria para sempre. Ele poderia, na sua dor e incredulidade, se voltar contra mim, me acusar de inventar coisas para estragar sua felicidade. Por outro lado, se eu me calasse, eu me tornaria cúmplice daquela farsa. Eu o entregaria a uma mulher traiçoeira e a um futuro de mentiras, condenada a assistir àquela união profana e a conviver com os dois traidores debaixo do meu teto, sorrindo em fotos de família. Não havia saída fácil. Qualquer caminho que eu escolhesse levaria a um campo de ruínas. Então, eu tomei uma decisão. Eu não diria nada. Ainda não. Mas também não seria mais a esposa cega e a sogra ingênua. Eu me tornei uma espectadora atenta, uma detetive silenciosa dentro da minha própria casa. Passei a observar cada movimento deles, cada troca de olhares, cada palavra dita nas entrelinhas, o toque acidental das mãos quando ele lhe passava o açucareiro, o sorriso cúmplice quando Leonardo contava uma piada sem graça, as desculpas esfarrapadas para ficarem sozinhos por alguns minutos, para revisar a lista de convidados. Antes, eram detalhes insignificantes. Agora, eram peças de um quebra-cabeça doentio que se montava diante dos meus olhos.
Eles continuavam com o teatro, sem desconfiar que a plateia de uma única pessoa agora conhecia o roteiro inteiro, e esperava, pacientemente, o momento certo para fazer o pano cair. Os dias que se seguiram à descoberta se arrastaram como uma febre longa e silenciosa. O peso do meu segredo era uma presença física, uma bigorna invisível sobre meus ombros que me curvava por dentro. Comecei a sofrer de uma insônia cruel. Passava as noites de olhos abertos, encarando a escuridão do quarto e repassando cada mentira, cada olhar, cada desculpa. O som da respiração tranquila de Otávio ao meu lado era uma tortura, um lembrete constante da sua traição. Perdi o apetite, e a comida, que antes era minha forma de expressar amor, agora era apenas algo que eu empurrava pelo prato para manter as aparências. Meu corpo começou a definhar, mas minha mente, paradoxalmente, nunca esteve tão afiada, tão alerta a cada detalhe, a cada movimento suspeito dentro da minha própria casa. Várias vezes estive a ponto de explodir. Uma tarde, enquanto Leonardo me mostrava, entusiasmado, as fotos do local da festa, senti as palavras amargas subirem pela minha garganta. Meu filho, essa felicidade toda é uma mentira. Eu quis gritar, mas olhei para o brilho em seus olhos, para a sua alegria pura e intocada, e a coragem me faltou. Mordi a língua com tanta força que senti o gosto de sangue. Em outra ocasião, uma vizinha comentou sobre como Otávio e Letícia pareciam se dar bem, como pai e filha. Tive que me segurar na parede para não desmaiar, forçando um sorriso e concordando, enquanto por dentro eu era corroída pelo ácido da hipocrisia. Cada interação social era um campo minado, e eu me movia com um cuidado exaustivo para não pisar em falso e detonar tudo antes da hora. Minha casa, meu refúgio, se transformou em uma jaula dourada. Cada objeto parecia impregnado pela mentira deles. A poltrona onde meu marido se sentava para ler o jornal era o trono de um mentiroso. O sofá da sala, onde Letícia se sentava para me mostrar revistas de noiva, era o palco da sua falsidade. Até o meu jardim, antes meu orgulho, parecia ter perdido as cores. Como eu poderia continuar a cuidar de rosas e jasmins quando a raiz da minha própria família estava sendo devorada por vermes? A ironia de passar os dias planejando um casamento, escolhendo flores que simbolizavam a pureza e doces que celebravam o amor, era uma forma de tortura psicológica que me consumia lentamente. Eu era a maestrina de uma orquestra que se preparava para tocar no meu próprio funeral. Comecei a agir, movida por uma necessidade desesperada de ter mais do que apenas uma intuição e um broche. Eu precisava de provas concretas, irrefutáveis. Passei a fazer coisas que a antiga Helena jamais sonharia. Quando Otávio estava no banho, eu vasculhava seus bolsos, o coração martelando no peito. Encontrava coisas pequenas, mas que somadas formavam um padrão. Um recibo de um café na cidade vizinha de um dia em que ele deveria estar trabalhando na farmácia, um bilhete de cinema para um filme que ele disse não ter interesse em ver. Comecei a anotar a quilometragem do carro. Suas viagens para buscar mercadoria não condiziam com as distâncias que ele percorria. Eu estava me tornando uma especialista em decifrar as entrelinhas de uma vida dupla. Cada nova pequena descoberta era um golpe, mas também um combustível. A dor se misturava a uma determinação gélida que eu desconhecia em mim. Eu já não chorava mais. As lágrimas haviam secado, e em seu lugar restou uma clareza assustadora. Eu via Otávio e Letícia não mais como meu marido e minha nora, mas como adversários em um jogo de xadrez que só eu sabia que estava sendo jogado. Eu precisava antecipar seus movimentos, entender suas estratégias, para poder, no momento certo, dar o checkmate. Essa nova Helena que surgia era calculista, paciente e implacável. Ela guardava cada recibo, cada anotação, cada mentira, construindo um dossiê silencioso da traição deles. Era um trabalho sujo, que manchava a minha alma, mas era o único caminho que eu enxergava para proteger meu filho. Foi então que me lembrei do dinheiro. Durante anos, eu guardei uma pequena quantia que tirava do orçamento da casa,
escondida em uma lata de biscoitos no fundo do meu armário de costura. Eu o chamava de dinheiro de emergência. Na minha cabeça, ele serviria para um problema de saúde inesperado, para ajudar Leonardo a comprar seu primeiro apartamento, para uma necessidade real da família que eu tanto me esforcei para construir. A ironia era cruel. O dinheiro que eu economizei para proteger a minha família seria agora a arma que eu usaria para expor a sua mais profunda ferida. Pegar aquele envelope com as notas amareladas foi um ato de rebelião silenciosa. Era o meu primeiro passo concreto em direção a um plano, a primeira vez que eu tomava um recurso que era nosso, e o declarava como unicamente meu. A ideia de contratar alguém veio em um estalo, enquanto folheava uma revista de variedades na sala de espera do dentista. Havia um anúncio discreto, de um detetive particular na cidade vizinha. A palavra discrição saltou aos meus olhos. Eu não precisava de um detetive para me dizer o que eu já sabia. Eu precisava de provas que ninguém pudesse contestar. Eu precisava de uma fotografia. Uma imagem vale mais que 1000 palavras, diz o ditado. E eu precisava de uma imagem que calasse a boca de qualquer um que ousasse duvidar de mim ou chamar-me de louca. O medo quase me paralisou. Fazer aquilo era cruzar uma linha sem volta. Mas o pensamento do meu filho, de pé no altar, entregando sua vida a uma mentira, foi mais forte que o medo. Fiz a ligação de um telefone público para não ser rastreada. Minha voz saiu trêmula, quase um sussurro. Do outro lado da linha, um homem de voz grave e profissional me ouviu com paciência. Inventei uma história sobre um sócio que estava me roubando. Uma mentira para proteger a identidade da minha família, para não ter que pronunciar em voz alta a dimensão da minha vergonha. Expliquei que não queria um relatório, queria apenas uma prova fotográfica de um encontro. O homem não fez perguntas desnecessárias. Ele apenas disse seu preço e marcou um encontro em um café na beira da estrada, a meio caminho, entre a nossa cidade e a dele. Desliguei o telefone com as mãos geladas, sentindo o peso da engrenagem que eu mesma tinha acabado de colocar em movimento. O encontro foi surreal. Eu, Dona Helena Sampaio, que nunca havia feito nada mais arriscado do que mudar uma receita de bolo, estava sentada em um café sujo, de frente para um estranho que vendia segredos. Ele era um homem comum, de uns 50 anos, que não chamava nenhuma atenção. Isso me tranquilizou. Entreguei-lhe um envelope com as fotos de Otávio e de Letícia, tiradas de um álbum de família, junto com a primeira metade do pagamento. Meu coração batia tão forte que eu temia que ele pudesse ouvi-lo. Ele guardou o envelope sem olhar as fotos na minha frente. Quando tiver algo, eu ligo no orelhão da praça na sexta-feira, às 15h, ele disse. E foi embora. Eu fiquei ali, por mais alguns minutos, olhando para o meu café intocado, sentindo-me uma criminosa, e, ao mesmo tempo, a única pessoa sã no meio de um hospício. Para justificar a presença de um fotógrafo rondando a cidade, eu precisava de uma desculpa perfeita, e ela veio como uma inspiração divina, nascida da própria mentira deles. Anunciei, durante um jantar, que havia preparado uma surpresa para os noivos. Eu havia contratado um fotógrafo excelente para fazer um ensaio surpresa deles antes do casamento. Um presente meu. Vi a troca de olhares de pânico entre Otávio e Letícia e me deliciei com aquilo. Eles não podiam recusar. Pareceria suspeito. Leonardo, na sua inocência, adorou a ideia e me abraçou, agradecido. "A senhora é a melhor mãe do mundo", ele disse. Aquelas palavras me cortaram a alma, mas eu as aceitei como um sacrifício necessário. A minha armadilha agora tinha uma fachada de presente de mãe. A parte mais difícil foi fingir normalidade ao discutir os detalhes desse ensaio falso. Tive que me sentar com Letícia, sorrindo, enquanto ela falava sobre os locais que gostaria de fotografar. Poderíamos tirar umas fotos perto da cachoeira. O que acha, sogrinha? E eu concordava. Claro, querida, vai ficar lindo. Enquanto pensava nas fotos que realmente me interessavam. Otávio também foi forçado a participar da farsa, opinando sobre horários. Durante a semana é melhor para mim,
O movimento na farmácia é mais calmo. Ele dizia, o mentiroso. Eu me sentia uma diretora de teatro, ensaiando uma peça cujo final trágico só eu conhecia. A tensão era quase insuportável, mas o vislumbre do pavor nos olhos deles era o que me dava forças para continuar. As semanas seguintes foram um exercício de paciência e nervos de aço. O fotógrafo ligava toda sexta-feira, pontualmente, e a resposta era sempre a mesma. Nada ainda, senhora. Estou de olho. Cada dia de espera era uma agonia. Eu tinha que manter a farsa do ensaio fotográfico, inventando desculpas para o atraso do profissional, dizendo que ele estava com a agenda cheia. Enquanto isso, o casamento se aproximava. Os convites eram enviados, os presentes começavam a chegar. Eu me movia como um autômato por entre os preparativos, sorrindo, agradecendo. Mas por dentro eu era um poço de ansiedade. E se eles ficassem mais cuidadosos? E se o fotógrafo desistisse? A dúvida era um veneno que eu tomava em pequenas doses diárias, até que a oportunidade perfeita surgiu. Numa quarta-feira, Otávio anunciou no café da manhã que precisaria ir a um encontro de negócios, importante na cidade vizinha à tarde. Disse que voltaria apenas no final da noite. Meu corpo inteiro ficou em alerta. Alguns minutos depois, meu telefone tocou. Era Letícia, com sua voz doce e ensaiada. Dona Helena, que pena. Não vou poder passar aí hoje para vermos as amostras de renda. Terei a prova final do meu vestido. E é na cidade vizinha. Vai levar a tarde toda. As desculpas, tão óbvias, tão coordenadas, foram como um sinal dos céus. Era hoje. Era agora. Senti um calafrio percorrer minha espinha. A caçada estava prestes a terminar. Corri para o telefone público da praça, com o coração na boca. Esperei dar a hora combinada e liguei para o fotógrafo. Minha voz era um sussurro urgente. É hoje. Ele está em um sedã marrom, placa tal. Ela, em um carro pequeno, branco, placa tal. O senhor sabe o que procurar. Ele apenas respondeu com um entendido e desligou. Aquela tarde foi a mais longa da minha vida. Eu não conseguia ficar parada. Andava de um lado para o outro da sala, torcendo as mãos, olhando para o relógio a cada minuto. Cada carro que passava na rua me sobressaltava. Eu estava no limite, suspensa entre a esperança de finalmente ter a prova e o terror do que aquela prova significaria para a vida de todos nós. A confirmação veio no final do dia seguinte. Uma ligação curta. Consegui. O material está pronto. No dia combinado, fui buscar o envelope. Dirigi até a cidade vizinha com as mãos tremendo no volante. Peguei o pacote pardo em um ponto de encontro discreto e voltei para o carro. Não o abri imediatamente. Dirigi até um lugar deserto, perto do rio, e estacionei. Por um longo tempo, apenas encarei o envelope no banco do passageiro. Ele parecia pulsar. Era a caixa de Pandora da minha família. Eu sabia que, depois de abri-la, nada jamais seria como antes. Respirei fundo, como uma mergulhadora prestes a saltar em águas profundas e escuras, e rasguei o lacre. As fotos eram piores do que eu imaginava. Não pela qualidade, que era impecável, mas pela sordidez que revelavam. Não havia espaço para dúvidas, para interpretações. A primeira foto mostrava o carro dele parando em frente a um motel barato na beira da estrada. A segunda, o carro dela chegando logo depois. A terceira, os dois entrando juntos no mesmo quarto, ele com o braço sobre os ombros dela, ela sorrindo para ele. Não era o sorriso doce que ela dava ao meu filho. Era um sorriso cúmplice, íntimo. Senti um enjoo violento, uma vontade de vomitar toda a dor e o nojo que me invadiram. Fechei o envelope rapidamente, como se o conteúdo pudesse me queimar. A verdade, em toda a sua glória, feia e inegável, estava ali, naquelas imagens. Minha reação imediata não foi de tristeza. Eu já havia chorado tudo o que tinha para chorar. O que senti foi uma onda de fúria tão pura e gelada que me surpreendeu. Uma raiva que me deu clareza. Eles não tinham direito de fazer aquilo com o meu filho. Eles não tinham o direito de destruir nossa família com uma sujeira daquelas. Naquele momento,
Olhando para o rio que corria indiferente à minha dor, o plano final tomou forma na minha mente. Não seria uma conversa a portas fechadas. Não seria um escândalo prévio. A humilhação deles teria que ser do tamanho da traição. Teria que ser pública. Teria que ser no único lugar onde a mentira deles seria coroada. No altar. Guardei o envelope como quem guarda uma arma carregada e comecei a contagem regressiva para o dia do casamento. Passei os dias seguintes em um estado de calma assustadora. Todos ao meu redor comentavam sobre como eu parecia serena, controlada, diante da ansiedade natural que precede um casamento. Letícia chegou a me dizer: "A senhora é minha inspiração, dona Helena, tão tranquila." Mal sabia ela que a minha tranquilidade não era paz. Era a certeza de quem tem um plano infalível. Eu participava das últimas provas de roupa, ajudava a fazer os laços dos bem-casados, sorria para os parentes que chegavam de fora. Eu era a atriz perfeita, desempenhando meu papel com uma maestria que nem eu sabia possuir. Por dentro, eu era feita de gelo e aço, esperando o momento de entrar no palco para a minha cena final, a cena que mudaria tudo para sempre. A transformação dentro de mim estava completa. Eu me olhava no espelho e via os traços da mesma Helena, mas meus olhos eram diferentes. Havia neles uma dureza, uma sabedoria forjada na dor e na decepção. A mulher que vivia para agradar, que media seu valor pela felicidade do marido e do filho, havia morrido. Em seu lugar, havia uma mulher que descobriu a própria força na pior das adversidades. Uma mulher que entendeu que o amor verdadeiro, especialmente o amor por um filho, às vezes exige atos de crueldade aparente. Proteger Leonardo não significava mantê-lo em uma bolha de felicidade falsa, mas sim dar-lhe a chance de construir uma vida sobre a verdade, por mais dolorosa que ela fosse. E eu estava disposta a ser a portadora dessa verdade, custasse o que custasse. A manhã do dia do casamento amanheceu fria e cinzenta, um espelho perfeito da minha alma. Acordei antes de todos, com uma clareza que beirava a exaustão. Não havia mais dúvida. Não havia mais medo. Apenas a certeza sombria do que precisava ser feito. Enquanto a casa se enchia com a agitação dos preparativos, com o cheiro de laque e de flores, eu me movia em uma bolha de silêncio. Escolhi meu vestido, um azul marinho, sóbrio e elegante. Era a cor da noite, a cor do mar profundo. Não era uma cor de celebração, mas de dignidade, de uma autoridade que eu mesma me conferia. Ao me olhar no espelho, não vi a mãe do noivo, feliz e emocionada. Vi uma mulher em uma armadura, pronta para entrar na batalha final pela única coisa que ainda importava: a verdade. A igreja matriz de Vale Dourado estava abarrotada, um mar de rostos conhecidos, todos sorrindo, ansiosos pelo espetáculo da felicidade alheia. Os lírios brancos, que eu mesma ajudei a escolher, enfeitavam o altar, seu perfume adocicado pairando no ar como uma mentira perfumada, o símbolo da pureza em um cenário de completa podridão. Caminhei lentamente pelo corredor lateral, recebendo cumprimentos e sorrisos que eu retribuía com um aceno de cabeça. Eu me sentia uma estranha na minha própria vida, uma espectadora assistindo a um filme cujo final trágico eu já conhecia. Sentei-me no primeiro banco, um lugar de honra, sentindo os olhares de todos sobre mim, a matriarca da família perfeita. Mal sabiam eles que a matriarca estava ali para demolir o castelo de cartas. Então eu o vi no altar. Meu Leonardo, meu filho, estava tão bonito, tão absurdamente feliz, com aquele sorriso ingênuo que ele carregava desde menino. Ele ajeitava a gravata, ansioso, olhando para a porta, esperando a mulher que ele acreditava ser o amor da sua vida. Naquele momento, meu coração de mãe se partiu em 1000 pedaços. A vontade de correr até ele, de abraçá-lo e poupá-lo da dor que estava por vir foi quase insuportável. Senti as lágrimas queimarem meus olhos, mas as segurei com uma força que eu desconhecia. O amor, eu disse a mim mesma, não é só proteger da dor, é também ter a coragem de arrancar o curativo de uma vez para que a ferida possa, um dia,
cicatrizar de verdade. A marcha nupcial começou a tocar, e todas as cabeças se viraram. Letícia surgiu na porta da igreja, um anjo de branco, véu e grinalda. Cada passo que ela dava em direção ao altar era uma facada no meu peito. Ela sorria, um sorriso radiante para as câmeras e para os convidados. Mas quando seu olhar cruzou com o meu, por um segundo, eu vi um brilho de triunfo, de arrogância. Ela achava que tinha vencido. Ao seu lado, no banco da frente, Otávio se ajeitava. O retrato do pai orgulhoso e do pilar da comunidade. O homem que me traiu, que traiu o próprio filho, estava ali, pronto para encenar o ato final da sua grande farsa. Naquele instante, qualquer resquício de dúvida que eu pudesse ter se evaporou, substituído por uma certeza de gelo. A cerimônia seguiu seu curso, as palavras do padre ecoando pela nave da igreja, palavras sobre amor, fidelidade e honra que soavam como uma piada de mau gosto. E então, o momento chegou. A música cessou. O padre ergueu a voz, projetando-a para cada canto da igreja, e fez a pergunta que selaria o meu destino e o de todos ali. Se alguém aqui presente tem algo que impeça esta união, que fale agora ou cale-se para sempre. O silêncio que se seguiu foi absoluto, denso, pesado. Parecia que o mundo inteiro havia prendido a respiração. Eu podia ouvir as batidas do meu próprio coração, lentas e firmes, marcando o compasso para o ato que eu estava prestes a cometer. Segundo daquele silêncio era uma última chance de recuar, mas eu sabia que não havia mais volta. Foi nesse silêncio ensurdecedor que eu me levantei. O farfalhar do meu vestido foi o único som, um ruído que pareceu um trovão. Imediatamente, todas as cabeças, centenas delas, se viraram na minha direção como um único organismo. Vi o espanto, a confusão, a curiosidade nos rostos de amigos e vizinhos. Vi a cor sumir do rosto de Otávio. Vi o sorriso de Letícia congelar e se transformar em uma máscara. De pânico. Eles sabiam. Naquele exato momento, eles sabiam que o jogo havia acabado. Se essa parte da minha história te tocou, o momento em que uma mãe precisa quebrar o coração do filho para salvá-lo, deixa seu comentário. Eu leio tudo com carinho, pois saber que vocês entendem a minha dor me dá força. Com as pernas firmes, comecei a minha caminhada pelo corredor central, em direção ao altar. Eu não sentia o chão sob meus pés. Meu mundo se resumia àquele caminho de pedra, ladeado por rostos, chocados e sussurros que começavam a se espalhar como um incêndio. Eu não olhei para ninguém. Meus olhos estavam fixos no meu filho, que me olhava com uma expressão de completa perplexidade, sem entender o que a mãe dele estava fazendo. Eu precisava que ele visse nos meus olhos que aquilo não era um ato de loucura, mas a coisa mais difícil e mais necessária que eu já havia feito em toda a minha vida. Cada passo era uma despedida da mulher que eu fui e uma afirmação da mulher que eu estava me tornando. Parei diante do altar, a poucos metros deles. O padre me olhava atônito, sem saber o que fazer. Ignorei-o. Ignorei Otávio e Letícia, que pareciam duas estátuas de cera. Olhei apenas para Leonardo, nos seus olhos que agora misturavam confusão e medo. Com a voz mais firme e mais suave que consegui encontrar dentro de mim, uma voz que atravessou o silêncio da igreja, eu disse as palavras que havia ensaiado 1000 vezes na minha mente. Meu filho, perdoe-me pelo que vou fazer, mas meu amor por você é grande demais para te deixar viver uma farsa. As palavras saíram como uma promessa, uma justificativa e um pedido de perdão, tudo ao mesmo tempo. Era um ato de amor, embora parecesse um ato de guerra. Então, me virei. Não mais para o meu filho, mas para a congregação, para o meu marido, para a noiva. Deixei meu olhar passar por cima de todos, a plateia do meu teatro da verdade. Encarei os dois culpados, cujos rostos agora eram a mais pura expressão do pavor. Respirei fundo, pronunciei a sentença com a voz clara, sem gritar, sem chorar, com uma calma que era mais devastadora que qualquer histeria. Eu tenho algo a impedir, padre, disse eu, e fiz uma pausa que durou uma vida inteira.
A noiva não pode se casar com meu filho, porque ela já tem um caso com o pai dele. As palavras ficaram suspensas no ar por um segundo, antes de caírem sobre a igreja como uma avalanche. O que se seguiu não foi silêncio, foi uma explosão. Um grito coletivo de choque. As pessoas se levantaram. Os cochichos viraram um clamor. O caos tomou conta do lugar sagrado. Vi o pai de Letícia correr em direção ao altar, o rosto vermelho de fúria e vergonha. Vi Leonardo olhar do meu rosto para o do pai, depois para o de Letícia. A compreensão e a dor quebrando sua expressão em 1.000.000 de pedaços. Vi Otávio encolhido no banco, o grande homem da cidade reduzido a um nada, incapaz de levantar a cabeça. Vi Letícia, finalmente, desabar em lágrimas, não de arrependimento, mas de humilhação. O pandemônio era total. Aquele barulho todo, aquele escândalo, era a trilha sonora da minha libertação. E no meio daquele furacão, eu permaneci imóvel. Uma calma estranha e profunda desceu sobre mim. O peso que eu carregava em minhas costas por meses, a bigorna de segredos e mentiras, simplesmente desapareceu. O barulho, os olhares de pena, de acusação, de choque, nada daquilo me atingia. Eu havia ateado fogo na minha vida antiga, na minha reputação, na paz da minha família. Mas das cinzas daquela mentira, eu havia resgatado a única coisa que importava: a chance do meu filho ter uma vida de verdade. Eu não me sentia uma heroína, nem uma vingadora. Eu me sentia como uma cirurgiã depois de uma operação radical. A amputação tinha sido brutal, mas eu havia conseguido finalmente extrair o câncer. A humilhação pública foi como uma bomba atômica em nossa pequena cidade. Antes do sol raiar no dia seguinte, Otávio e Letícia já haviam desaparecido de Vale Dourado. Sumiram como fumaça, sem deixar rastros, engolidos pela própria vergonha. Nunca mais os vi. A cidade, por semanas, não falou de outra coisa. Eu me tornei o epicentro de todos os comentários, olhares de pena e cochichos maldosos. Alguns me viam como uma heroína corajosa, outros como uma mulher cruel que destruiu a própria família em praça pública. Eu não me importava com os rótulos. Passei aqueles dias trancada em casa, no silêncio que se seguiu à tempestade, cuidando dos destroços do meu filho e de mim, mesma, sabendo que aquela vida, naquele lugar, havia acabado para sempre. Tomar a decisão de ir embora foi a parte mais fácil. Eu vendi tudo. A casa que construí com tanto esmero, a farmácia que era o pilar da nossa família, os móveis, as joias. Cada objeto vendido era uma amarra que eu cortava com o passado. Peguei a minha parte do dinheiro, que era meu por direito, e fiz uma mala com o essencial. Deixar Vale Dourado para trás não foi uma fuga, foi um ato de sobrevivência. Eu precisava de um lugar onde eu não fosse a mulher do farmacêutico traído, onde meu filho não fosse o noivo abandonado no altar. Precisávamos de um lugar onde pudéssemos respirar um ar novo, onde nossos nomes não viessem carregados de uma história de escândalo. Ir para a capital foi como nascer de novo, aos 41 anos de idade. A relação com Leonardo, no entanto, foi a ruína mais difícil de reconstruir. Ele estava devastado, e nos primeiros meses, sua dor se manifestava como raiva contra mim. Ele me culpava, não pela verdade, mas pela forma como ela foi revelada. A senhora nos humilhou, mãe. Podia ter resolvido isso de outra forma, ele dizia, com os olhos cheios de uma mágoa que me partia o coração. Eu suportei seu silêncio, sua distância, seus acessos de raiva. Entendi que ele precisava de um alvo para a sua dor, e eu era o alvo mais próximo. Eu não discuti, não me defendi. Apenas permaneci ao seu lado, em silêncio, cozinhando suas comidas favoritas, esperando que o tempo, o grande senhor da razão, fizesse seu trabalho e curasse suas feridas. E o tempo, como sempre, cumpriu seu papel. Aos poucos, a raiva de Leonardo deu lugar à compreensão. Ele começou a ver que a humilhação de um dia, por mais terrível que tenha sido, o salvou de uma vida inteira de mentiras. Ele percebeu que o meu ato não foi de vingança, mas de um amor desesperado e protetor. A cura veio em pequenos gestos.
Um dia ele voltou a me chamar de mãe com carinho. Em outro, me convidou para ir ao cinema, até que uma noite ele se sentou ao meu lado e, com os olhos marejados, disse: "Obrigado, mãe. A senhora me salvou." Naquele momento, todas as feridas se fecharam. Nosso laço, que havia sido esticado até quase arrebentar, foi refeito com os fios de aço da verdade e da resiliência. Hoje, sentada aqui na minha varanda, vejo o reflexo de uma mulher de 78 anos no vidro da janela. Uma mulher que vive sozinha em seu pequeno apartamento, mas que nunca está solitária. Tenho minhas plantas, meus livros, as amigas que fiz no Minzira, grupo de bordado, e, acima de tudo, tenho meu filho. Leonardo se tornou um homem forte e um engenheiro de sucesso. Casou-se com uma mulher maravilhosa e me deu 2 netos que são a luz da minha vida. Minha vida hoje não tem o brilho da perfeição de antigamente, mas tem algo muito mais valioso. Tem paz. Eu não sou mais a Dona Helena, esposa de Otávio. Eu sou simplesmente Helena. E pela primeira vez na vida, isso é mais do que suficiente. Às vezes me pego pensando na palavra vingança. O que eu fiz na igreja foi um ato de desespero, uma cirurgia sem anestesia. Mas a minha verdadeira vingança não foi o escândalo. A verdadeira vingança foi ter sobrevivido. Foi ter juntado meus cacos e os do meu filho, e ter construído uma vida nova, feliz e honesta, longe da podridão que deixamos para trás. A vingança foi ter encontrado alegria nas coisas simples, foi ter aprendido a gostar da minha própria companhia, foi ter transformado a maior dor da minha vida no meu maior ato de auto-amor. Eles me tiraram o chão, mas se esqueceram que, com os destroços, uma mulher ferida é capaz de construir um castelo. A vida me ensinou, da forma mais dura possível, que a nossa dignidade não é negociável. Por anos, eu coloquei a felicidade de um homem e a imagem de uma família perfeita acima do meu próprio bem-estar, da minha própria intuição. Eu estava disposta a me anular para manter aquela pintura na parede, sem perceber que a tela já estava podre. Eles me tiraram meu casamento, minha casa, minha reputação. Mas, sem querer, eles me devolveram a mim mesma. Me forçaram a encontrar uma força que eu não sabia que possuía, a descobrir que eu era muito mais do que um papel de esposa e de mãe. Eu era uma mulher inteira, capaz de me refazer sozinha. E essa, minhas queridas, é a única lição que me sinto no direito de compartilhar. Olhando para esta cidade que nunca dorme, eu penso em quantas de nós, em algum momento, já nos diminuímos para caber no mundo de outra pessoa. Por isso, se minha história puder deixar algo para vocês, que seja isto: nunca, em hipótese alguma, permitam que o amor que sentem por um homem seja maior do que o amor e o respeito que vocês devem a si mesmas. A felicidade que depende da mentira é uma casa construída na areia. A verdadeira paz a gente só encontra quando tem a coragem de ser leal à nossa própria verdade, custe o que custar. E isso, eu garanto, não há dinheiro nem reputação que pague.